Fala pessoal, eu sou Igor Salles e você está no Conversa na Catedral. Se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, o Estrangeiro Parte 1, então volta no vídeo anterior, aí depois você assiste esse aqui, tá bom? Vamos lá! Então, Ramon acha que espancar não foi o suficiente, então ele queria uma vingança, mas à altura daquele sofrimento que ele acha que foi vítima, né? Da traição que ele acha que foi vítima. Então ele pede a ajuda de Morceau para elaborar um plano de uma vingança onde seria mais justa na visão dele. E Morceau, não, tudo bem, posso ajudar sim. Aí ele pede para escrever uma carta. Morceau vai lá, escreve uma carta, mais ou menos fazendo uma reconciliação com a mulher, convidando ela para ir para casa e para eles se acertarem. E aí o cara faz isso aí também, no dia que ela chega lá, ele desce a lenha na mulher de novo, espanca a mulher de novo. É uma confusão terrível. O Morceau vai lá e ajuda o cara a se livrar da polícia, que naturalmente bateu na porta do cara para saber o que estava acontecendo. E o Morceau ainda diz, não, o cara é um cara trabalhador, não sei o que, blá, blá, blá. E serve de testemunha para ele, tanto no dia quanto quando ele for chamado na polícia para prestar esclarecimentos sobre esse acontecimento. Bom, a segunda parte começa com o Morceau sendo interrogado. O juiz que o interroga fica impressionado com a frieza dele, que é incapaz de não só sentir arrependimento, como de fato sentir que fez algo cruel. Ele até entende que já não é um cidadão, que cometeu um crime abominável e chega a dizer, abre aspas, ao sair, ia até estender-lhe a mão, mas lembrei-me a tempo de que mataram um homem. Ele percebe a indignidade do ato. Curioso é que ele não chega a mentir ou dissimular as respostas. Ele é sincero, simplesmente porque não parece se importar com as consequências, sabe? Não é porque ele acha que mentir é feio, não. Morceau percebe que está preso e começa a sentir-se incomodado com isso, pela privação da vida sensível, privado dos cigarros, do sexo e dos banhos de mar. Entende o que quer dizer liberdade e o sentido da punição que recebe. Se não sou mais um cidadão, o jeito mais eficaz de me fazer pagar pelo meu crime é tirar de mim as experiências mais prazerosas. É de fato. Durante os interrogatórios, o juiz tenta tocar-lhe a alma, fazendo-o pensar em Cristo, chega até quase esfregar o crucifixo no rosto de Morceau. Mas ele se mantém impenetrável. E descobrimos que é um ateu e isso choca ainda mais o juiz. Me parece que aqui o Camus quis mostrar o quão inalcançável é uma alma que não reconhece Deus, que nenhum esforço humano será suficiente para alcançá-la. Morceau termina o interrogatório preliminar dizendo que, mais do que verdadeiro arrependimento, sentia um certo tédio e fica conhecido como o Senhor Anticristo. Independente de sua frieza, Morceau se queixa do tempo na prisão. Há coisas de que jamais gostei de falar. Violência, estupro, ele não deixa claro, mas provavelmente é algo desse tipo que lhe ocorreu lá. E logo que ele foi preso, na verdade, foi jogado numa cela cheia de árabes e os caras meio que vão tirar onda assim com ele, né? E ele simplesmente me pergunta, por que você está aqui? E ele diz, porque eu matei um árabe. Então, bota uma moral assim, já dá um medo nos caras. Pô, esse cara aí é meio esquisito, vamos mexer com ele não. E é nessa altura que Morceau fala uma frase que eu nunca mais esqueci. Desde a primeira vez que eu li esse livro, há 14 anos atrás, eu gravo essa frase na memória. E ele diz, compreendi então que um homem que houvesse vivido um único dia poderia sem dificuldade passar 100 anos numa prisão. Teria recordações suficientes para não se entediar. E todo o tempo na prisão é perpassado por monólogos interiores, descrevendo os seus medos, suas aflições, o desprezo que as pessoas sentiram por ele. Então, quando o julgamento realmente começa, fica muito esquisito, pois a acusação foca em desacreditá-lo, não pelo crime cometido, mas por quem ele era de verdade e como ele agia. Por um lado, era um cidadão exemplar, por outro, era uma criatura insensível. E a história do enterro da mãe dele aqui é muito explorada pelo promotor. Ele joga muita luz nessa ocasião e, logicamente, como é um processo, chama as testemunhas, o diretor, o noivo da mãe, o zelador, para depor contra ele, né? E todos eles afirmam não terem visto Morceau chorar e contam toda a sua frieza,
o desinteresse para com a mãe, sua preocupação em bater papo e tomar cafezinho e não velar a mãe, né? Depois vem a história de seu noivado recente, de ir ao cinema, assistir uma comédia no dia seguinte ao velório. Você acaba sendo impactado de uma forma, não que ele sinta mal por isso, pelo que as pessoas falaram, mas ele começa a perceber que as pessoas o desprezam, que ele não significa nada e a certa altura vai dizer que a vida não vale a pena ser vivida. Todo o julgamento ocorre debaixo de um calor abrasador, sabe, de uma atmosfera opressora, cercado por jornalistas e advogados, e o advogado incompetente. Quando o interrogatório chega à questão da morte, que julgaram ter sido premeditada, quiseram saber o motivo pelo qual ele dera os outros 4 tiros, quando um só bastava, quando um só tinha tirado a vida do árabe. E ele não tem uma explicação e ele vem com essa frase: eu fiz por conta do sol, ou seja, fiz por nada, né? Por nada. Então, pouco depois, percebemos que de alguma forma Marceau começa a lutar pela vida. Ele não perdeu todas as esperanças, ainda quer viver, mas como se recusasse a própria vida, sabe? Afinal, ele também, né? Todos irão morrer e os mortos sempre serão esquecidos pelos vivos. A última cena do romance é uma conversa com o capelão da prisão, que quer ouvir a sua confissão, naturalmente, mas Marceau se recusa e joga toda a sua revolta em cima do homem. E ele termina com a seguinte frase: como se esta grande cólera me tivesse purificado do mal, esvaziado de esperança diante desta noite carregada de sinais e de estrelas. Eu me abria pela primeira vez à terna indiferença do mundo. Por senti-lo tão parecido comigo, tão fraternal, enfim, senti que fora feliz e que ainda o era. Para que tudo se consumasse, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que me recebessem com gritos de ódio. É um final enigmático, forte, palavras que a gente não sabe muito bem o que significa, né? Eu quero que você deixe aqui nos comentários depois o que é que vocês acham disso. Eu particularmente não tenho uma opinião feita ainda sobre a conclusão desse romance. Mas vamos lá. É interessante que, como o romance ele é escrito em primeira pessoa, é Marceau que nos conta, que nos fala, e você percebe a insensibilidade dele, a falta de interesse mesmo, porque a gente praticamente não sabe o nome da vítima, não sabe o nome do árabe e não conhece muito bem as outras personagens também. Isso é um romance muitíssimo interessante e pode ser sim difícil de entender alguns aspectos deles. Primeiramente, vamos dizer, o Sol, né? O Sol, que é quase uma personagem do livro, constante e opressor, representa as circunstâncias externas, que exercem maior poder sobre o próprio Marceau do que a sua vida interior ou seu espírito deveria fazer. Ele é um personagem bastante esquisito, não faz, não leva, é passivo e se deixa levar. Numa entrevista, o Camus disse que Marceau era um estrangeiro por ser um cara que não joga o jogo das mentiras, mas eu acho que é uma pegadinha aí do autor. Afinal, não acho que dê para acreditar em tudo que um escritor fala, não, na verdade. Vejamos, as convenções são convenções por ser o certo a se fazer, tá? Os sentimentos se repetem por existir verdade que as sustentam. E Marceau é um homem incapaz de amar. Não apenas incapaz de amar a humanidade, que aí sim seria uma hipocrisia, mas ele é incapaz de amar a própria mãe e a si mesmo. Então, de certo modo, o livro também pode ser difícil para um leitor principiante por não ser a personagem um filósofo. E o que seria isso? O estrangeiro é narrado em primeira pessoa, como eu falei, o foco narrativo é do Marceau, quem vive e conta a história para a gente. Mas ele não é um analista da própria vida e de seus atos. Ele se revela para nós com a mesma mistura de claro e escuro que nós nos revelamos a nós mesmos. É um livro perfeitamente aristotélico, a mímese da ação, né? E não das ideias. Vemos a vida, mesmo essa vida esquisitíssima, como ela é para quem a vive e não para quem o analisa. Veja, a reflexão é um ato posterior. Veja isso perceba isso na vida de vocês. Quando você vive, as coisas se passam de forma turva, quase instintiva,
sem que perceba as razões profundas por trás dos seus atos. A análise só se faz depois quando a situação se extingue e quando as emoções se esvaem. O mesmo acontece nesse romance. Nós o vemos no momento em que acontece. E isso é extremamente sensível, percebe? Uma coisa que me chamou a atenção também, coisa que não se consegue perceber na tradução, para falar a verdade. Primeiro, eu vi num canal francês que o nome Merceux é uma junção de dois verbos, mourir, morrer, e sauver, salvar, que explicaria a essência da personagem. Mas para mim não faz muito sentido, sabe? Assim, eu acho que faz mais sentido o que eu observei. Sem falsa modéstia, claro. Morceau tem quase o mesmo som que o substantivo morceau, que significa pedaço. Para mim explica melhor, na verdade, porque Morceau não é um homem completo, é uma parte, e uma parte incapaz de amar. Bom, comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam disso, se faz sentido, se não faz. Se eu viajei, eu sei não, foi certo, faz sentido mesmo, que eu acho que faz, né? Então, por favor, me ajuda aí. É isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por acompanharem até o final. E não se esqueçam, tá? Deixa um joinha, curte o canal, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades que vão chegar por aqui. Isso vai me ajudar demais para saber se vocês curtiram o conteúdo e para trazer ainda mais vídeos de qualidade para vocês, claro, né? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a compra do livro na Amazon, tá? Então, se vocês quiserem, acesse esse link aí, ajuda o canal também, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!